Oi! Hoje eu vou fazendo uma maquiagem com vocês enquanto eu vou falando um pouquinho sobre como é ser maquiadora aqui em Toronto. Desde São Paulo, que foi onde eu tive minha ascensão como maquiadora, e aí desde que eu mudei pra cá. Já apliquei este primer da Too Faced. A primeira vez que eu testei, eu achei que ficou muito pesado com o hidratante por baixo, que eu tenho a pele meio oleosa. Então hoje eu vou só com ele, e eu já sinto que ele controlou os meus poros aqui, então já estou gostando. Eu quero aplicar esta base da Estée Lauder, que é a Double Wear. Eu gosto muito do acabamento dessa base. Olha, uma dica que eu aprendi na vida é você colocar bastante produto no seu pincel com a mão bem levinha. Vocês não conseguem encontrar o tom da sua pele, vai na Sephora e pede pra eles escanearem a sua pele, eles vão colocar o celular com uma lupinha. E aquela cor que é matching da sua pele, você consegue com todas as outras marcas encontrar o mesmo tom, porque o próprio site ele indica qual é o tom exato pra você. Eu acho que quando eu tava no Brasil, eu sempre tava mais queimada. Daqui, gente, o inverno ele começa agora, no meio de outubro, já tá mais frio, assim, tipo, real, de 5 graus, 4 graus. Aí daqui pra frente é só pra baixo. Então, o sol até aparece, mas assim, não é um sol de queimar mais igual era um sol de setembro. Os piores meses aqui são, juro, final de janeiro pra fevereiro. Aí fevereiro é tipo o caos, é frio. E não é o frio de neve. O frio de neve eu sinto que ele é de dezembro pra janeiro, porque a neve, ela é sempre em torno de 0 graus. Só que aí tem bastante tempestade de neve, que é quando tem neve assim de centímetros na calçada, em frente às casas. Só que aí, se não tem sol no dia seguinte da tempestade de neve, aquela neve ela congela. Tem muita neve em todo canto porque não derrete, tipo, tá muito frio, então fica frio o mês inteiro. Perigoso de você andar na rua sem a roupa adequada, porque o seu corpo literalmente para. Você tem que ter roupa adequada, e assim, a cidade ela é toda estruturada, né? O metrô é tudo underground. É igual quando você entra no metrô em alguma estação em São Paulo, tipo na Sé, que você desce as escadas pra pegar o metrô embaixo da terra, né? É assim, só que daí uma estação conecta em outra, por exemplo, bem no centro, tem 3 ou 4 estações que se conectam por esse caminho embaixo. Então é como se você estivesse andando num shopping embaixo da terra, com as estações de metrô se conectando ali. Mas você também pode pegar o metrô e andar por ali, né? Não é a cidade inteira que tem esses paths, tipo, underground, é mais no centro mesmo. Aí é aquecido, tem aquecedor, você entra no ônibus, tem aquecedor, você entra nas lojas, tem aquecedor, você não passa frio, sabe? Só que se você tiver que andar de um ponto pro outro, ou tipo 5 minutos, juro. Usei o corretivo da NARS 2.4, que é mais quente, pra corrigir um pouquinho da minha olheira, e o 2 Vanilla pra iluminar um pouquinho. Agora eu vou fazer um contorno. Esse aqui é da Bobbi Brown Cool Almond. E aqui eu quero só trazer um pouco de profundidade. Eu vou aplicar com o mesmo pincel da base, porque como ele tá sujo de produto, ele já vai misturar melhor esse tom. Tô gostando bastante de usar esse stick da Bobbi Brown, porque eu comprei ele, na verdade, porque ele tava com desconto na Warehouse, que foi um evento que acontece aqui em Toronto 2 vezes no ano. Muito legal. Pensa num galpão gigante com várias marcas com desconto, tipo, de até 50%. E aí eu falei assim, eu não tava pensando em comprar contorno da Bobbi Brown, mas eu vou me dar uma chance. E aí eu tenho testado e, gente, me surpreendeu. Agora, falando de perrengues no inverno, logo que eu cheguei aqui em Toronto, teve um casal de amigos que falou assim: ah, vamos andar em volta do lago, porque tá congelado, lindo. E eu vim com, sobretudo, do Brasil, então eu não tava com a roupa preparada, assim, sabe? Pra andar fora dos estabelecimentos ou do hotel. Cara, você tem que ter a roupa preparada pra você andar fora, pra você andar na rua quando tá muito frio, senão o seu corpo ele não aguenta. Dá 10 minutos de caminhada, você tem que entrar em algum lugar se aquecer, real, você para de sentir os seus dedos do pé, assim. E foi horrível. E aí, chegou um momento que eu não tava mais aproveitando aquilo, sabe? Eu só queria ir embora. No dia seguinte, a primeira coisa que eu fiz foi comprar uma jaqueta própria. Eu falei assim, não, não dá. Aí eu comprei uma jaqueta própria e uma bota própria. Eu gastei 150 na jaqueta, tipo 120, algo assim, e $200 na bota. Então, quando eu cheguei, foi tipo assim, pá, sem falar hotel, estadia e tal, mas foi o que mudou o meu inverno, porque daí realmente eu consegui aproveitar mais, conhecer mais a cidade. Agora, falando assim como maquiadora, eu saí de São Paulo e eu tava em ascensão. Eu tava fazendo influenciadoras grandes em São Paulo e eu tava muito feliz. Eu até tinha repensado, será que é o momento certo de eu realmente fazer um intercâmbio? Só que, como a preparação estava sendo durante toda a pandemia, teoricamente, sabe quando bate aquele negocinho no coração do tipo, se eu não for, será que eu vou me arrepender? É sempre o será. Eu sou uma pessoa muito aberta pra vida, tipo, eu adoro novas experiências, e aí eu pensei, se eu não for, eu acho que eu vou me arrepender. E eu tava no meu relacionamento antigo, então era também, como que eu vou deixar, tipo, meu parceiro ir e eu vou ficar? Então eu tenho que, tipo, falar não pro intercâmbio, mas também
como que vai ficar a situação do meu relacionamento, sabe? Então foi, tipo, muitas coisas. E realmente, gente, valeu muito a pena a tentativa. Acho que vocês já sabem um pouquinho da história. Se vocês não sabem, pra blush, eu vou aplicar o da Tom Ford. Gente, eu tô, tipo, obcecada com este blush. Não viu meu vídeo da Tom Ford nos produtos que eu fiz, as primeiras impressões? Juro, vai assistir, porque é muito satisfatório. Continuando, a minha vida mudou muito desde que eu fiz o intercâmbio. Eu não tenho mais o antigo relacionamento. Eu conheci hoje o meu marido, que é pai do meu filho, e tudo muito rápido. Parece que a vida tava me puxando pra um ciclo novo mesmo. Foi tipo assim: vamos encerrar a carreira em São Paulo, vamos encerrar o seu relacionamento, vamos encerrar a Fernanda antiga. E aí, eu aprendi inglês aqui, tá? Porque o inglês de um ano que eu tinha feito no Brasil, com aulinhas de inglês, não tô desmerecendo o meu professor que foi fofo. Fazia uma vez por semana aulas com ele, e ele falava português e ensinava inglês. Me deu uma base, mas assim, gente, não nem perto de falar inglês. Eu lembro que eu comecei a aplicar online, fazer aplicações para tipo lojas de maquiagem, porque eu falei, eu não conheço ninguém, eu não conhecia ninguém, porque era onde o meu portfólio ele tava maior, tava com mais engajamento. Aí eu pensei, por que não, né? Quando me chamaram pra MAC Cosmetics, eu lembro a minha primeira entrevista foi uma entrevista online, porque por conta do restinho da pandemia. E o cara, ele me fazia perguntas e eu não sabia nem o que ele estava me perguntando. Juro, eu não entendia o que ele me falava. Então, eu fui respondendo muito, assim, frases curtinhas, palavras, muito seca as minhas respostas. E aí chegou uma hora que ele falou assim: me mostra o que você tem, porque tá tendo um problema de comunicação, mas eu realmente consigo ver que você trabalha com isso, então eu vou te dar mais uma chance. E aí eu comecei a mostrar os meus produtos de maquiagem e falar: olha, eu já usei essa base, eu gosto dela por isso, eu tenho esse produto aqui. Então eu tinha muitos produtos da MAC. E aí ele falou assim: você entende dos produtos, você sabe a composição, e eu entendo que o issue aqui é o inglês, então eu vou colocar você em uma loja com um menino que fala português, aí ele pode te dar o treinamento. Eu falei, nossa, gente, juro, eu falei, meu Deus, o que foi isso? Juro, eu agradeci muito a Deus, porque nem eu acreditava que eu ia estar passando naquela entrevista. E eu já tinha recebido uma negativa de uma outra loja da MAC. Já tinham falado não pra mim, só que eu tinha feito várias aplicações. E aí esse cara, Mike, ele me aceitou. Cheguei pra trabalhar no meu primeiro dia, o menino, ele não falava português, ele falava espanhol, porque ele era... agora eu não lembro da onde exatamente que ele era, se ele era Colômbia ou México, mas ele falava espanhol, e eu não falo espanhol, eu entendo melhor o espanhol. Mas aí, entre aprender o treinamento em espanhol ou em inglês, eu falei, eu vou ter que falar inglês. Então eu prefiro que me deem um treinamento em inglês, porque o espanhol vai ficar ainda palavras perdidas, e eu não vou falar com as pessoas na loja em espanhol, então é melhor que eu já pegue as expressões, escute as expressões em inglês. Foi um dos treinamentos mais longos e mais difíceis. Ela falou, não, esse treinamento vai ser 1, 2 dias no máximo. Gente, foram quase 2 semanas de treinamento. E chegou num ponto que eu conectei tanto com ela, porque, tipo, era engraçado. Ela tentava fazer, tipo, coisas básicas de pré da escola, sabe? Na hora de preencher a apostila do treinamento e tal. E eu ficava, tipo, deixa eu pesquisar isso. Juro, eu traduzi praticamente a apostila toda. Mas foi muito bom. E aí, no começo, eles nunca me deixavam sozinha, assim, na loja. Porque geralmente tinham 3 pessoas: a gerente, que foi a que me deu o treinamento, o menino que falava espanhol, ou a outra que falava inglês, e eu, que tava começando. E aí, sempre que um tinha que ir no banheiro ou fazer no horário de almoço, a outra pessoa vinha pra ficar comigo. Só que teve um momento que, primeiro, não tinham 3 pessoas todos os dias, tinha um dia que eram 2, e eu e mais uma. E segundo, que eles começaram a falar, cara, eu vou almoçar. Tipo, você fica aí. E, gente, aquilo, juro, olha, que bom que eu era nova e que eu tava, assim, com sangue no olho, porque se fosse hoje em dia, eu acho que eu repensaria pra fazer tudo que eu fiz. Porque as pessoas chegavam pra comprar, elas chegam, primeiro, elas não querem muitas vezes atendimento, e segundo, que elas querem que você dê informação curta e direta. Tipo, você não quer alguém que fique ali tentando falar inglês com você. E aquilo foi muito frustrante. Eu fiquei realmente chateada, assim, várias vezes de voltar pra casa e falar, cara, o que eu tô fazendo aqui? Porque quando você fala a sua língua nativa, você tem tanta autoridade, principalmente maquiagem, que era um assunto que eu tinha muito conhecimento. Eu tinha feito vários cursos, eu tava realmente maquiando pessoas importantes. E eu falava, o que eu tô fazendo aqui? Pra que isso? Por que eu tô me colocando nessa situação, sabe? Geralmente, lojas de maquiagem, se você não é um gerente, um supervisor, você recebe o piso mínimo, que é... que, se eu não me engano, é R$16,50 a hora até R$18,50 a hora, algo assim. Aquilo, fazendo freelancer, que eu tava numa posição de part-time, freelancer part-time, eu não tinha uma carga horária full, porque eles também estavam me testando, né? E aí foi quando eu falei, não dá, tipo, esse valor tá muito baixo, não tá fechando a conta no mês, é porque eu acho que eu também tinha uma ideia de salário na minha cabeça pra fazer em dólar, pra valer a pena realmente a experiência. Toda vez que eu saía pra fazer entrevista ou pra procurar emprego, qualquer coisa, tava muito frio. Então eu abri um mapa no Google de Toronto na minha casa, e eu morava aqui, então eu procurei restaurantes em volta de mim, e eu falei assim, eu vou aplicar pra esses 3. No primeiro que eu liguei, falei, vocês estão precisando de hostess? Porque eu não sabia servir, eu não sabia falar, então eu falei, vou aplicar pra hostess, que daí fica ali, né, de bonita.
Ah, tá bom, pode vir. Eu fiz a entrevista e esse cara, ele tava prestes a sair do restaurante. Ele não tava muito aí. Ele me sentou na mesa, ele falou assim: ah, prazer. Então você veio pra ser host? Sim. Olha, aqui funciona assim, assim, assado. As horas são essa, que horas que você pode? Então tá bom, começa amanhã. E outra coisa, do jeito que eu me vesti, do jeito que eu me maquiei, eu chamei atenção realmente pra ser um rosto na porta de entrada do restaurante. Então, eu fui com muita intenção de ser contratada como host. Porque ali o que importa é quando você abre a porta de um restaurante de luxo, é como você tá vestida, como você tá maquiada. E eu falei, esse é meu ponto forte, eu sei como fazer isso. Então, eu também fui contratada muito pelo meu visual ali, pra aquele tipo de trabalho. Uma coisa engraçada, no dia da entrevista do restaurante, um dos garçons ele me falou: você quer beber água? Só que ele me perguntou: Would you like some water, flat or sparkling? Eu só entendi o water. Aí eu falei, yes, thank you. E aí ele falou assim, flat or sparkling? Aí eu fiquei tipo, yes. E aí ele me trouxe flat, que é tipo água normal, tipo água sem. Porque aqui eles tomam muito água da torneira, né? E aí ele me trouxe água da torneira. Ah, e o restaurante começou a me pagar muito bem. E o que me salvou lá foi porque hoje a minha melhor amiga Valentina, ela falava espanhol. Então, eu não sabia falar direito, porque assim, esse é outro ponto. Você mudou o seu ambiente de trabalho, muda tudo. É como se você virasse um dicionário. E aí você tá vendendo maquiagem, você sabe o dicionário da maquiagem. A partir do momento que eu fui pro restaurante, eu não sabia nada. Eu desaprendi a falar inglês de novo. E aí foi outro tipo de inglês que eu aprendi, tipo, de customer service pra atender ali um restaurante, né? Só que, gente, de novo, eu tava com tanta vontade de fazer aquilo acontecer que eu tenho um listening, uma escuta muito boa. Então, eu fazia de tudo pra eu escutar o máximo que eu conseguisse das conversas, observar muito e aí depois só repetir, realmente, igual um papagaio. E com a ajuda da Valentina, eu fui desenvolvendo, né, palavras ali, expressões em inglês, e o restaurante começou a pagar o valor mínimo plus tips. Então, eu ganhava quase o dobro da Mac por hora. E esse restaurante ele era dentro de um castelo antigo aqui em Toronto, que é o Casa Loma. Então, assim, se eu pensasse pra aplicar pra esses lugares, eu acho que eu não aplicaria. Mas eu nem pensei. Eu falei assim, vou tentar. O não eu já tenho, né? Então, eu apliquei pra restaurantes high standard, um restaurante top daqui. Eu apliquei pra lojas de maquiagem sem inglês. Ah, eu gosto de realçar minhas pintinhas com com o mesmo tom. Não contente de já estar trabalhando em dois lugares fazendo part-time. Eu não sei quem já me acompanhava aqui, se vocês lembram, mas eu tinha feito 3 cursos da Natália Beauty em São Paulo. 3. Cada curso em torno de 6 mil reais. Você crescer do jeito que aquela mulher cresceu, ou você tá fazendo muito certo, ou você tá fazendo alguma coisa errada. Mas eu realmente admiro a trajetória dela. E aí eu sabia fazer sobrancelha fio a fio com a técnica mais hypada do momento. E aí eu falei, nossa, eu preciso continuar aplicando essa técnica aqui, eu vou ser pioneira, isso e aquilo. Só que aí foi um terceiro trabalho que, entre a Mac e o trabalho do restaurante, eu também estava em busca de clientes para atender sobrancelha. Então eu estava trabalhando em 3 lugares sem inglês. Me contratou nessa época foi a Thalita, que tinha um estúdio de sobrancelha e ela é brasileira, e eu conheci ela através de uma outra pessoa que eu conheci também nesse meio caminho, que foi a Ana Júlia. Então foi meio que uma indicação entre os brasileiros, porque aqui em Toronto tem o grupo dos brasileiros, né? Isso também foi outra coisa que eu fiz, eu me coloquei em vários grupos. E aí chegou um momento que eu tava muito sobrecarregada. Uma coisa começou a ficar muito próxima da outra, então eu tava saindo da Mac às vezes correndo, literalmente correndo pra chegar a tempo de fazer hostess a partir das 5 horas no restaurante. Não comia direito, comecei a ficar estressada. E aí também as coisas dentro de casa, tipo, o relacionamento começou a ficar, nossa, virou uma bagunça, gente, juro. Voltei a fazer terapia naquele momento, e aí foi quando eu comecei a tirar. Eu tinha colocado tudo dentro de um saco só, e aí eu comecei a tirar as coisas com muita terapia, e aí eu saí de 2 lugares, do estúdio e da Mac, que eram as minhas grandes paixões. E eu fiquei só no restaurante, porque era onde estava me trazendo mais retorno financeiro. Que o inglês também era uma coisa que eu queria melhorar. Então, o restaurante, além de me dar mais dinheiro, ele me dava mais inglês. Porque no estúdio eu falava muito português, e na Mac dependia da minha clientela. E no restaurante era todo tempo. E outra, eles me colocaram no atendimento antes de começar a funcionar o serviço, quando eu tive mais flexibilidade na minha agenda. Então, eu tava atendendo ligação, e isso é muito difícil, falar no telefone quando você não vê a pessoa se expressando, lendo a boca. E ali foi outro ponto de virada de chave, assim, no meu inglês, na minha vida, porque foi onde eu realmente tive que parar tudo que eu tava fazendo e realmente sentar e ouvir as ligações e, assim, a mesma coisa repetidamente. Tipo, vários clientes falando a mesma coisa, gostaria de fazer reserva. E quando você tá fazendo reserva de mesa pro restaurante, você também faz reserva de eventos. E aí eram pessoas que realmente estavam querendo gastar. Então eles começaram a me colocar em posições mais, assim, de responsabilidade por conta de eu já estar envolvida naquilo. Então, eu ia antes, tipo, em torno de meio-dia pro lugar, e a partir das 5 eu ficava na recepção. E aí eu comecei a liderar o time, outras meninas. Então, tinham as hostess líderes e
as hostess que eram aonde eu tinha começado. E aí, gente, foi quando eu realmente comecei a guardar dinheiro, sabe? Foi um momento muito bom pra mim. Eu fiz uma viagem pro Brasil, que eu fui pro Rio de Janeiro. E foi um momento que eu falei assim, nossa, eu preciso muito voltar a trabalhar com maquiagem. Tipo, olha o que eu tô perdendo. Olha onde eu poderia estar maquiando hoje, no Rio, com a minha amiga, que tava, tipo, no auge da carreira dela também. E aí aquilo me desmoronou. Aquilo eu falei assim, o que que eu tô fazendo da minha vida? Eu tô lá no Canadá trabalhando de restaurante, sabe? Foi uma viagem muito boa, mas ao mesmo tempo muito introspectiva. E aí quando eu voltei pra cá, eu quase não voltei pra cá, mas eu voltei pra cá, acho que por conta do dinheiro que eu tava pensando, e eu falei assim, cansei, tipo, cansei. Nossa, eu quero mudar, realmente quero mudar de vida, quero mudar de rotina. Meu relacionamento acabou, o restaurante também tava me dando no saco, e aí foi quando eu comprei equipamento de luz e troquei meu celular, eu falei, agora eu vou gravar. Só que não tem como. Você full time no restaurante, cara, o restaurante demanda muito de você, assim. E aí eu comecei a conhecer o meu marido hoje, também trabalhava em restaurante. E aí, quando você começa um relacionamento novo, eu nem sabia que ia dar em relacionamento, você tem coisas além do seu trabalho. Então, o trabalho não tava tão pesado mais como tava no começo do ano, sabe? Ai, eu vou aplicar esse batom da MAC, que parece que ele é bem escuro. Só que ele é o Lustrous Glass. Então, quando você aplica, deixa eu mostrar. Ele é um balme. Ele fica só uma corzinha bem de balme, assim. Vou aplicar este gloss da Maybelline que se chama Rust 016. Ele tem um tom mais quente. Que lindo. E aí, gente, em outubro, eu já estava grávida. Eu não fazia ideia. Porque minha vida veio de um turbilhão, assim, tipo, foi muita mudança, muita coisa. E eu realmente não estava preparada para aquilo. Foi como se a minha nova versão viesse mais completa, viesse realmente com uma outra mini versão. E aí, gente, a partir do momento que eu tava grávida, tudo mudou de novo. Sim, quer saber? Vou voltar pro estúdio de novo com a Thalita e nesse momento ela tava com a Carol. Aí eu voltei a fazer sobrancelha e maquiagem. Eu comecei lá em fevereiro. Meu filho tem previsão pra nascer só em julho. Eu vou ficar quase 6 meses, 5 meses. Eu recomeço, eu abro esse estúdio, porque é melhor pra minha gravidez tá atendendo sentada em um estúdio com uma demanda menor de clientes do que tá sendo hostess num restaurante. Não queria mais, tava cansada daquele environment. Gente, vou fazer um olho verde. Vou colocar um espelho aqui. E eu amei ficar lá só um tempinho, porque ao invés do meu filho nascer em julho, ele nasceu em maio. Então eu fiquei, fevereiro eu comecei, fiquei meio mês de fevereiro, março, abril, maio eu já parei. E aí com o nascimento prematuro dele, eu parei tudo de novo, gente. E hoje em dia eu decidi a criar conteúdo. Eu consigo me conectar com mais pessoas, principalmente as pessoas que eu deixei no Brasil, que eu sinto muita falta de trabalhar com as pessoas que eu trabalhava. Nem vou entrar no assunto família aqui, porque é a minha maior saudade diária, principalmente com o filho. Eu já tinha muita saudade deles quando era só eu, mas agora com o Ewan é muito assunto pra terapia também. Do tipo, o que que eu tô fazendo aqui de novo, sabe? Eu acho que a gente, como imigrante, a gente sempre, pro resto da vida, vai ter essa dualidade, assim. Só que hoje em dia, a minha vida, ela tem muito mais propósito. Eu tô muito feliz com a minha família, com o meu marido, com o meu filho. A questão é realmente ter a minha família do Brasil longe. Mas finalmente foi a gravidez e esse momento de pausa, foi o momento perfeito pra finalmente fazer o que eu gosto, que é maquiar, fazer conteúdo bonito, porque eu gosto de entregar a beleza com a fotografia. Eu sei que hoje em dia conecta muito mais a questão dos conteúdos mais naturais, mas eu não tô aqui só pra viralizar. Eu tô aqui fazendo algo que eu realmente gosto e eu gosto muito desse conteúdo relacionado à fotografia, à maquiagem. Quando eu comecei a criar conteúdo em São Paulo, que era na pandemia, eu fiz muita maquiagem artística pro Instagram, muita. O meu dia a dia, o meu foco era aquele. E foi isso que me trouxe influencers, clientes. Só que existe uma linha muito tênue entre você estar sendo reconhecida, famosa por aquele grupinho e você estar fazendo dinheiro. E em São Paulo isso me irritava um pouco, porque o brasileiro tem muito de, eu vou te dar visibilidade, em troca você me dá maquiagem. Justo. Só que, se todo mundo faz isso, quem é que te paga? Aquilo começou a me levar para um lugar que eu comecei a duvidar da minha própria profissão, porque eu falei assim, gente, essa profissão não dá dinheiro. Mas eu pensava, em algum momento vai me dar dinheiro. Só que é uma ideia muito errônea, porque aí
vai de você também se posicionar e falar sim ou não para aquele cliente. Só que como eu não era ninguém, como eu tava só começando, eu tava falando sim, 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 e eu tava trabalhando muito e ganhando nada. Eu tava em invisibilidade. E assim, eu não posso generalizar, porque muitas influenciadoras que me pagou e me pagou muito bem. Mas pra mim, não tava fazendo tanto sentido mais. Então, eu tava em ascensão, eu realmente sabia que era uma questão de tempo pra começar a fazer mais dinheiro, mas também a oportunidade de intercâmbio foi tipo, eu preciso tentar, sabe? Eu preciso ver o que tem lá. Esse lápis da MAC, ele é o Landscape Green, tudo, né? Então foram dias muito bons em São Paulo, fiquei muito feliz de ter vivido tudo aquilo, mas eu queria muito experimentar algo novo, assim. Até onde a maquiagem pode me levar, sabe? Só que quando você muda de país, tem muitas, muitas etapas na frente, principalmente pra eu que não falava inglês. Agora eu vou aplicar este rímel da MAC, MAC Stack, e ele é o Emerald Stack Mascara. A gente fala mascara pra rímel, e ele também é verde. Deixa eu curvar meus cílios. E agora, gente, eu tô num momento da minha vida que eu tenho um pouco mais de tempo. Meu filho, ele já tá com 1 ano e meio, então ele começou a ir na creche agora. E eu comecei a criar mais conteúdos. Se vocês veem, eu tô postando quase todo dia, abri um canal no YouTube. Do mesmo jeito que eu comecei em São Paulo, e eu me dei um prazo, eu falei assim, eu vou chegar onde eu quero em menos de 1 ano. Eu coloquei esse prazo de novo aqui. Eu penso, estamos em outubro. Em outubro do ano que vem, aonde eu vou estar? O que eu vou estar fazendo? Porque eu realmente acho que dedicação, se você criar uma rotina, ter compromisso, se dedicar e colocar foco aonde você quer chegar, é só uma questão de tempo. Agora, pra gente finalizar, eu vou finalizar com chave de ouro e usar essa paleta maravilhosa da MAC. Gente, isso aqui é um tecido de cetim, muito linda. E essa corzinha verde aqui, que chama Mint Cloud. Muito fofa essa paleta, gente. É só aqui no cantinho, ó. Então, para concluir também essa minha trajetória aqui, hoje eu me encontro num momento onde eu trabalho com mais maturidade. Então, eu não estou mais fazendo atendimento a domicílio, realmente com foco para a criação de conteúdo, mas eu ainda contato marcas, influenciadoras, modelos. Eu trabalho com maquiagem quando fotógrafos precisam para fazer modelos em estúdio. Então, é esse o tipo de maquiagem que eu quero continuar trabalhando. Eu acho que também, por ter menos tempo livre por conta do meu filho, eu uso esse tempo com mais foco, assim, para atingir realmente o meu objetivo, sabe? Então, se eu pudesse dar um conselho hoje, com base na minha trajetória, é para qualquer início de carreira ou de vida, quando você é um imigrante, tenha força de vontade, porque é uma questão de tempo, uma hora vai acontecer. Seja dedicado, faça todos os dias um pouquinho daquilo que você quer, que você sonha. Não fique olhando para trás, sabe? Mesmo se em algum momento você fale não é isso, você tentou com todas as suas forças. Porque se você ficar sempre comparando, por exemplo, a vida que eu tinha em São Paulo, os clientes que eu tinha em São Paulo, nunca vai valer a pena. E aí, quando você volta, você também não tá mais naquele lugar. Então também não vai mais valer a pena estar lá. Você vai estar em um outro momento. E assim, não tenha medo de sonhar alto. Eu já sonhei alto e eu já conquistei aquilo que eu queria. Hoje em dia eu tô num lugar de plantio de novo, eu não tô num lugar de colheita. Mas eu ainda sonho alto, porque a vida ela é de altos e baixos. Uma hora você tá lá, outra hora uma hora você tá colhendo, uma hora você tá plantando. Então, é de um lugar, de uma pessoa que tá, de novo, plantando os frutos que vão ser colhidos. E às vezes demora 1 ano, 2 ou 10. Mas eu acho que muito depende do seu esforço, tá bom? Nossa, gente, tomara que esse vídeo não seja tipo, ai, aqueles gurus de internet. Não. Mas uma hora, principalmente quando eu começar a ter mais visibilidade, isso vai fazer muito sentido. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo um pouquinho diferente. Contem mais sobre mim, pra conectar mais com vocês, pra vocês saberem quem sou eu. E se vocês gostaram, já curte esse vídeo, ativa o sininho, porque tem muito conteúdo bom, tutorial, aqui, fala, reviews, ainda por vir aqui nesse canal, tá bom?